Então, hoje nós temos a honra de contar com a presença do Dr. Marcos Safadi. Ele vai falar sobre a repercussão para criança e adolescente no cenário do Covid-19. Ele é professor adjunto do Departamento de Pediatria da Santa Casa de São Paulo, diretor do Departamento de Pediatria também da Santa Casa, coordena o Serviço de Infectologia Pediátrica do Hospital Infantil Sabará. Ele é presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ele fez toda a sua formação na Santa Casa de São Paulo, formado em 1985, fez mestrado aqui na Unifesp, depois doutorado na Santa Casa. E ele é um pesquisador mesmo, ele tem um índice H de 32, tem um artigo que envolve a epidemiologia da doença meningocócica, que tem 212 citações. Então, um grande prazer contar com o Marco aqui. O Marco, eu estava conversando com ele antes do início, nessa história do Covid, que nós acabamos envolvendo bastante o Hospital do Rim, todos nós nos envolvemos bastante. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas assim muito dinâmicas e que têm um conhecimento muito grande de outras áreas, que engrandeceu a minha participação na área médica, e o Marco foi um deles. Assim, nós participamos junto no Comitê de Educação da Secretaria de Educação de São Paulo, ajudando a definir as condutas assim, na retomada das atividades escolares. E o Marco é o grande líder desse grupo. E eu só queria dar sempre eu começo falando sobre qual que é a situação do Estado, né? Que é o dado que nós analisamos no dia a dia. Então, eu vou usar só um número, o número de casos, todos nós sabemos que diminuiu, de internação também, e só chamar atenção assim, para o final, que é o número de internações em terapia intensiva. Nós chegamos a ter na metade de março, depois abril, maio, aqui no estado de São Paulo, perto de 13 mil pessoas internadas em terapia intensiva no mesmo dia, e hoje nós temos 2.500 pessoas, 2.500, 2.700 pessoas internadas em terapia intensiva. Então, foi uma queda muito grande, uma queda persistente, e que nós não entendemos direito como isso está acontecendo, porque nós temos a variante Delta aqui, tem a variante Delta no hemisfério norte, o hemisfério norte está subindo, e aqui no hemisfério sul, tanto no Uruguai, como no Chile, como na Colômbia, como na Argentina, e aqui no Brasil, está caindo, independente de qual política que está sendo administrada, e não pode explicar só pela resistência à vacinação no hemisfério norte, que é muito maior do que aqui, porque lá ainda tem o dobro das pessoas que já tomaram as 2 doses do que aqui no hemisfério sul. Então, é uma coisa meio enigmática que nós estamos vendo, e parece que a variante Delta não trouxe a mesma repercussão aqui para nós do que aconteceu no hemisfério norte. Eu não sou infectologista, só estou observando, e nós estamos discutindo isso, mas sem ter uma resposta muito clara. E está começando agora a terceira dose da vacina para quem tem mais de 60 anos, depois vai estender para quem tem mais de 50 anos, que é bastante razoável. E aqui no hospital, como nós trabalhamos com a população que tem uma resposta imune bem restrita, em função da imunossupressão, nós começamos um estudo agora, que nós iniciamos nesse final de semana, administrando a 4ª dose da Coronavac. Na primeira dose, foi 15% de soroconversão, comparado com mais de 70% dos funcionários. A segunda dose, mais de 90% dos funcionários, 40% nos pacientes imunossuprimidos. Na hora que nós demos a terceira dose, foi para 53%, agora nós estamos vendo se esse paciente vai precisar ficar repetindo doses ou se essa estratégia não vai funcionar para ele, independente de ter soroconversão ou não. Só para dar uma informação geral sobre o cenário da doença aqui no estado de São Paulo e da terceira dose, eu passo com o Marco. Marco, muito prazer em tê-lo aqui. Você fala sempre com uma segurança muito grande, conhecimento extenso que você tem. Estou muito feliz pela tua... Obrigado. Muito obrigado, professor Medina. A honra é minha, né? A gente tem uma admiração muito grande por todo o trabalho que o senhor desempenha e todo o seu grupo. Então, para mim, de fato, uma satisfação, uma alegria e uma honra extrema estar aqui com vocês. Interessante, né? Antes de comentar esse aspecto que o senhor citou, muitos têm perguntado, né, em relação à Coronavac, se é uma dose de reforço, se é uma terceira dose, e isso que você acaba de colocar aqui claramente nos mostra que, para algumas vacinas, você fala em dose de reforço quando você atingiu, num primeiro momento, na imunização primária,
uma resposta imune, você alcançou uma resposta imune que você entende que ofereceu proteção para aquele indivíduo. E se para os adultos, né, vamos dizer, saudáveis, o esquema de 2 doses é um esquema de imunização primária adequado, seguramente para os imunodeprimidos, a gente pressupõe a necessidade de, na imunização primária, já ter, por exemplo, 3 doses. Então, muito mais do que uma dose de reforço, essa terceira dose, não só com a Coronavac, mas também com outras vacinas, porque esses dados existem, muito similares com outras vacinas atualmente, nos mostram que para os imunossuprimidos, o esquema de imunização primária vai pressupor a necessidade de mais de 2 doses. Então, você não vai precisar esperar 6 meses depois da segunda dose para fazer. É um esquema que provavelmente você vai fazer um esquema 0, 1, 2, né? Ou seja, 3 doses já num esquema inicial, como imunização primária, com uma terceira dose que faz parte do primeiro esquema que a gente vai oferecer no futuro para esses indivíduos. Bom, passo por aqui, tá ótimo. E aqui tem um roteirinho, tá? Tá ótimo. Bom, aqui só meus potenciais conflitos de interesse, não tenho nenhum específico, mas eu tenho research grants de algumas empresas que têm produtos aí relacionados a vacinas e a intervenções terapêuticas. Bom, o primeiro ponto que eu queria colocar aqui não é trazer um pouco de debate e provocações, que é a maneira como sempre eu gosto de colocar os dados, né, com um pouco de reflexões pessoais, né? Qual que é o risco da doença na população pediátrica? Qual que é o risco de desfechos graves? Nós temos ouvido desde o início da pandemia, desde os primeiros casos lá na Ásia, que crianças se infectavam com muito menor risco e, uma vez que se infectassem, tinham muito menor chance de desenvolver formas graves, hospitalização em terapia intensiva e até mesmo morte. Posso dizer a vocês que, passados mais de 18 meses da pandemia, em relação à convicção de que crianças têm menos chance de desenvolver forma grave que um adulto, não há nenhuma dúvida em relação a isso, e mesmo com as novas variantes, etc., esse conceito não se alterou. Crianças, de fato, continuam tendo muito menor risco de desfechos graves do que adultos. Aliás, se eu tivesse que identificar qual que é o principal fator de risco para essa doença, como fator independente, né, numa análise como fator independente, eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que idade é o principal fator de risco independente para a gravidade com a Covid-19. Em relação ao risco de infecção, eu desafio um pouco essa afirmação. Eu acho que hoje a gente tem dados que mostram que crianças se infectam, sim, e se infectam muitas vezes com chance muito parecida com a dos adultos. Esses são dados publicados no ano passado, alguns deles, mas eu os trouxe porque entendo que são importantes e, na realidade, é uma carência de dados na literatura para identificar fator de risco de gravidade em criança. A gente tem muito em adulto, né? Tem muita coisa. Mas em crianças são poucas publicações. Essa talvez seja a mais importante de todas, né, do grupo americano, tentando identificar fatores em crianças e adolescentes que se associaram com risco de morte. Então, aquela época em que isso foi publicado, ano passado, as crianças representavam 8% do total de casos reportados. Guardem esse número que eu vou voltar um pouquinho mais à frente com a atual variante circulante, qual é esse índice hoje nos Estados Unidos. Então, vejam lá, 8% do total de casos reportados eram em menores de 21 anos, hein? Lembrando que eles representam 1/4 da população americana. E havia, na ocasião, e isso se manteve, hoje o índice ainda é esse, 0,1% do total de mortes. Então, a despeito deles serem 1/4 da população, para cada 1.000 mortes, uma delas ocorria abaixo de 21 anos de idade. E entre essas mortes, 3 em cada 4 eram em crianças e adolescentes que eram portadores de alguma comorbidade ou de alguma doença crônica. Em relação ao grupo etário de crianças onde havia maior chance de morte, isso se observou nos lactentes, no primeiro ano de vida, e no grupo de adolescentes. Entre os fatores de risco, o protagonismo era de doença pulmonar crônica,
Obesidade, que também é do conhecimento de todos vocês, sem dúvida, essa inflamação que a obesidade provoca é também um fator de risco importante para as crianças. Encefalopatia, doença cardiovascular, condições de imunossupressão, doenças metabólicas, etc. Outro ponto importante para a nossa discussão, e isso é mais recente, é o que diz respeito à Covid longa. Covid longa existe também em pediatria. A gente tem um acompanhamento de um grupo de crianças que a gente está seguindo, né, para compreender melhor. Ainda é incerto esse cenário, mas há estudos, por exemplo, como esse do grupo italiano, publicado no JAMA, que identificou a presença de sintomas persistentes em crianças 6 meses após a doença em 1/4 das crianças analisadas. Esse é o estudo do grupo italiano, né, do Buon Senso, esse é o sobrenome do autor do estudo, né, mostrando que entre os sintomas persistentes em crianças, insônia, sintomas respiratórios, eu tive algumas crianças que, depois de atravessar a Covid-19, até com formas relativamente leves, começaram a apresentar, por exemplo, episódios de hiperreatividade brônquica. Crianças que nunca tinham apresentado isso. Então, são cenários que a gente tem que compreender com mais clareza daqui para frente, né? A fadiga, que tem sido um marcador muito importante em adultos, e não é diferente com crianças, mesmo em crianças que tiveram formas assintomáticas. Esse é o estudo do grupo inglês, né, que também identificou cefaleia e fadiga como os sintomas persistentes mais frequentes, mas aqui com uma magnitude menor. Vejam que apenas 4 a 5% das crianças tinham, né, após 28 dias, ainda presença de sintomas persistentes. Outra coisa importante que eu sempre procuro trazer, né, a gente tem mania de importar os dados de fora, né, principalmente europeus e americanos, e a gente tem realidades e peculiaridades aqui no Brasil que a gente não pode esquecer. Então, eu me debrucei um pouquinho nos nossos dados, né, a gente gerou até um boletim que está publicado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, mostrando um pouco do cenário da Covid-19 em crianças. Vocês sabem que em 2020, por exemplo, o Reino Unido, sabe quantas mortes eles reportaram abaixo de 21 anos? No Reino Unido, tudo bem, uma população menor que a nossa, 1/3, exatamente, 25 mortes. 25 mortes numa população de 60 milhões, 70 milhões. Ano passado, nós reportamos quase 1.200 mortes em crianças e adolescentes, e esse ano, até o início de agosto, 1.105. Então, nós temos, de acordo com os dados oficiais do Ministério da Saúde, no boletim oficial, aproximadamente 2.200 mortes, nesse momento 2.400 já, desde que começou a pandemia, reportadas aqui no Brasil. Eu trabalho em 2 hospitais grandes, um hospital escola, exemplo do Hospital São Paulo, e eu estou em contato direto com meus colegas do HC, daqui da Unifesp, da Santa Casa. A gente viu pouquíssimas mortes por Covid-19 nos hospitais escola. Eu trabalho no hospital pediátrico, que é o maior hospital pediátrico daqui de São Paulo, né, que, em termos de atendimento, um hospital privado, que é o Sabará, mas nós não tivemos nenhuma morte por Covid-19. Né? Então, e esse é o cenário dos hospitais escola. As mortes que nós tivemos nos hospitais escola são basicamente de crianças que tinham comorbidades importantes, e uma ou outra que saiu desse cenário, claro, tivemos casos em crianças saudáveis, mas são a exceção. Entretanto, esses são os dados oficiais, né? 2.400 mortes até o momento. Esse é um artigo que eu trouxe, é de um grupo brasileiro, do professor Oliveira, está publicado no Lancet agora em junho, e acho que também motivado por isso ele tentou buscar fatores de risco para tentar entender um pouco dessas mortes aqui no Brasil, e eu acho que a justificativa dessas mortes passa muito por características de desigualdades, de inequidades, de falta de acesso, né, à assistência médica, e os resultados do estudo sugerem isso. A exemplo dos americanos, os grupos de idade das crianças que foram com maior razão de risco para a morte foram os extremos, né, então os lactentes e os adolescentes, e eles encontraram dados de presença de comorbidades, então quanto maior o número de comorbidades, maior a chance de morte, e aspectos geográficos, que provavelmente estão relacionados aí com aspectos de falta de acesso, né? Eu vejo dessa forma, falta de acesso ao serviço médico, que provavelmente justificou isso.
E aí eu fiz um cálculo, né, que eu acho que número absoluto às vezes é enganador, né, mas eu calculei de acordo com taxas de mortalidade. Então, esse cálculo eu fiz com mortes por milhão de crianças e adolescentes, à luz das evidências de agosto de 2021, desde o início da pandemia, comparando Reino Unido, Estados Unidos e Brasil. Então, ontem, com os dados americanos, eu construí essa coluna, eles têm 5, alguma coisa mortes para cada milhão de americanos abaixo de 21 anos de idade. Nós temos quase 45 mortes por milhão de crianças e adolescentes, né? Então, são aí mais ou menos quase 10 vezes superior à nossa mortalidade, e em relação ao Reino Unido é quase 15 vezes superior à nossa mortalidade. Aí eu fiz uma outra estimativa provocativa, que foi trazer para vocês qual era o número de mortes atribuídos a algumas doenças para as quais vacinas são recomendadas de maneira rotineira em crianças antes de que essas vacinas tivessem sido implementadas no programa. E peguei doença meningocócica, 2009 para 2010, meningite pneumocócica, 2009 para 2010, as vacinas foram introduzidas em 2010. Influenza no ano pandêmico, do H1N1, e doença por rotavírus. Quais eram os dados de mortalidade que a gente tinha? Aqui é número absoluto de mortes por ano no Brasil. E vejam que nenhuma dessas doenças alcançou o número de mortes que a Covid-19 teve para crianças e adolescentes. Então, aliás, quando a gente compara, por exemplo, o rotavírus, né, a gente tinha algumas estimativas, em torno de 800 a 1.000 mortes por ano por rotavírus aqui no Brasil. Nessa mesma época, os Estados Unidos, antes de também introduzir a vacina lá, reportavam 20 a 40 mortes por rotavírus em crianças. Então, essas iniquidades, né, elas já existem há muito tempo, né, e não é uma exclusividade da Covid-19. Em termos de grupos etários, a gente vê que aqui também, né, os lactentes foi o grupo que a gente teve maior taxa de mortalidade, e depois o grupo de adolescentes. Bom, Delta, né? Então, Delta é, de fato, uma variante mais transmissível. Eu acho que isso é inequívoco hoje. A gente tem dados suficientes para comprovar. Se estima que a taxa de reprodutividade do vírus, né, que é aquela que, de alguma forma, antecipa a infectividade, né, da versão do vírus da Delta, né, da variante, é similar ao vírus da catapora, né? Ela quase 2 a 3 vezes a cepa ancestral, né, a original Wuhan. Então, ela é, de fato, mais transmissível. A gente tem essas evidências preliminares que mostram, né, através desses estudos, que comparam a infectividade da Delta com a da Alfa, que já era uma variante com maior infectividade, e que mostram que ela é pelo menos 1,5 vezes mais transmissível do que a variante Alfa. Né? Em relação à virulência, o que nós temos hoje? Essa é uma discussão que ainda carece de solidez para que haja uma consistência em relação a isso. Tem pelo menos 3 publicações que eu achei aqui que mostram que parece que há uma maior agressividade da Delta em relação à variante Alfa e outras ancestrais, mas isso não é claro ainda. Então, se, de um lado, a maior infectividade é inequívoca, a maior agressividade ou a maior virulência ainda é alvo de debate, mas, de qualquer maneira, a gente tem pelo menos 3 dados aí na literatura, estão aí as referências, mostrando que o odds ratio para hospitalização com a Delta foi maior que com outras variantes. Esses são os dados atuais, né? Eu peguei ontem esse dado para trazer para vocês do que está ocorrendo nos Estados Unidos. O dado se refere à semana do dia 9 de setembro, né? Vocês lembram do dado que eu mostrei no início, que eram 8% do total? Bom, muito bem, né? Aqui a gente tem hoje, né, nos Estados Unidos, nesta última semana, 28% dos casos nos Estados Unidos são em crianças. Praticamente 1 em cada 3, hoje, são reportados em crianças. Né? O que vocês estão vendo aqui em azul é o adulto e em azul escuro é o percentual ou a proporção de casos atribuídos às crianças. Né?
eles também compararam, né, taxas de hospitalização de agosto para junho. Então, essas taxas aumentaram aproximadamente 10 vezes o risco de hospitalização em criança em agosto em relação a junho, né? E particularmente no grupo de adolescentes, que foi o grupo que eles tiveram os maiores aumentos de taxas de hospitalização. Bom, em relação aos sintomas, né, na criança, a gente não tem basicamente muita diferença em relação à prevalência de sintomas. As formas clássicas de Covid-19 são muito parecidas com aquelas que a gente vê em adulto, em termos de manifestação e descrição. Claro que a chance de gravidade é muito menor, esses são dados que já são do conhecimento de todos vocês. Essa é uma revisão sistemática que foi publicada no finalzinho do ano passado, mas que estimava o risco de infecção assintomática. Mais ou menos 20% dessas publicações incluíam infecções assintomáticas, mas, obviamente, isso subestima, né, o número real de casos assintomáticos. Febre 60%, tosse 60%. Esse é um estudo que eu achei muito interessante, publicado no Journal of Pediatrics, que é um estudo que, para nós pediatras, ele é relevante, porque ele tenta identificar fatores preditores de gravidade. Ou seja, o que o pediatra tem que estar alerta quando ele interna uma criança? São crianças hospitalizadas, mas vejam que na análise multivariada, em termos clínicos, né, e de manifestações, obesidade teve um odds ratio de quase 3,5, hipóxia na admissão teve um odds ratio de 4, como fator preditivo de doença respiratória grave. E entre os marcadores laboratoriais, linfopenia teve um odds ratio de 8,3 e marcadores inflamatórios muito aumentados foram também preditores da chamada síndrome inflamatória multissistêmica em crianças, né? Então, principalmente para gravidade. Alguns comentários que eu acho que também são importantes do ponto de vista prático, né? Muitas doenças são passíveis de transmissão pelo leite materno. Uma das discussões que surgiu é como orientar mães que no momento do parto, né, estivessem infectadas pelo vírus com Covid-19. Vocês sabem que o CDC, lá no ano passado, recomendou que mães com Covid não realizassem aleitamento materno no primeiro momento. A Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente escreveu um documento na época entendendo que essa era uma recomendação equivocada e mantivemos a recomendação de aleitamento materno, inclusive nas mães que tinham Covid-19 na sua forma aguda, claro que munidas de medidas protetivas, etc. E só como comentário, o CDC voltou atrás na sua recomendação e 1 mês, 2 meses depois, reviu isso aí e hoje eles colocam como correta a realização do aleitamento materno no caso das mães com Covid-19, claro, desde que ela tenha condições clínicas para isso. Tem alguns estudos que tentaram identificar a possibilidade de transmissão pelo leite materno. Provas de biologia molecular, né, não significam identificar vírus viável para transmissão. Então, o fato de ter um PCR positivo não significa que seja um vírus viável. Então, há estudos que mostram detecção do RNA viral no leite materno, mas não há estudos que tenham demonstrado a transmissão do vírus pelo leite materno até o momento. Até o contrário, a gente tem alguns dados de presença de anticorpos. Esse é um estudo do Lancet, só que mostrou entre mães e recém-nascidos que fizeram aleitamento materno, qual foi a chance de transmissão, né, uma vez que fossem implementadas as medidas protetivas, e nesse estudo não houve nenhum caso de transmissão. Mais recentemente, a gente tem investigado a presença de anticorpos no leite materno, seja em mulheres que tiveram doença, seja em mulheres que foram vacinadas, né? Então, quando a gente faz uma vacina numa gestante, você tem 2 objetivos. Por exemplo, quando você faz vacina de influenza, que é proteger diretamente a gestante, porque a influenza ela é mais grave na gestante do que numa mulher da mesma faixa etária, e não menos importante, gerar uma resposta imunitária que motive passagem de anticorpos transplacentários que, para o recém-nascido, vão propiciar proteção. Você tem estratégias de imunização materna, por exemplo, para coqueluche,
que muito mais importante do que proteger a gestante da coqueluche, uma vez que a coqueluche no adulto ela é, de certa forma, raramente associada a formas graves, mas tem como objetivo proteger o recém-nascido, uma vez que a primeira dose da vacina pertussis só pode ser feita aos 2 meses. E há dados muito robustos que mostram que vacinar a gestante protege o recém-nascido e o lactente jovem. E aí as estratégias de imunização são diferentes. Para uma doença como a influenza, que é um objetivo dual de proteção, proteger a gestante e propiciar a transmissão de anticorpos, você vai vacinar em que momento da gestação? Em todos, porque você quer proteger a gestante. No caso da coqueluche, que o objetivo principal é proteger o recém-nascido, você vai procurar o momento da gravidez, onde você entende que há uma otimização da passagem de anticorpos transplacentários, que é, normalmente, a partir do 2º trimestre de gestação. E é por isso que as recomendações são dessa forma. Como tem que ser as recomendações da imunização da Covid-19? Como coqueluche ou como gripe? Não há nenhuma dúvida que como gripe, né? A vacina da Covid-19 é muito importante para proteger a gestante. Nós temos dados aqui do Brasil muito claros, com taxas de mortalidade mais altas em gestantes do que em mulheres da mesma idade. Então, você tem que proteger a gestante. E claro que esses dados mais recentes, ainda incertos em relação a que proteção você está oferecendo, mas muito certos e claros em relação à passagem transplacentária, mostram que imunizar a gestante propicia anticorpos transplacentários e anticorpos no leite materno. Qual que é o grau de proteção que isso vai oferecer? Eu não tenho essa resposta, não há estudos ainda, mas a gente imagina que algum grau de proteção vai ter. Então, aqui, anticorpos tanto transplacentários como no leite materno. Uma palavra muito rápida sobre a síndrome inflamatória, né? A gente publicou um estudo pela Sociedade Brasileira de Pediatria, alertando os pediatras, né, ano passado, sobre a ocorrência dessa síndrome, uma síndrome que surpreendeu, porque ela não tinha sido descrita na Ásia, ela foi descrita quando o vírus passou pela Europa pela primeira vez, quase junto com a descrição nos Estados Unidos e com os primeiros casos que a gente viu aqui no Brasil. É um evento que ocorre semanas após a criança ter sido exposta ao vírus, ele não é concomitante à infecção aguda, ele geralmente sucede a infecção aguda em algumas semanas, geralmente 2 a 4 semanas, e é caracterizado por preencher critérios clínicos, quais sejam presença de febre, a gente usa o mesmo critério da OMS, então 3 dias de febre, né? Presença de pelo menos 2 dos seguintes sinais e sintomas envolvendo órgãos, né? Então, acometimento de pele, acometimento de sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema neurológico, evidência de coagulopatia, manifestações gastrointestinais, que são um marcador muito importante, elevação das provas de atividade inflamatória, descarte de diagnósticos diferenciais pertinentes, tipo choque tóxico, sepse, etc., e, claro, uma evidência laboratorial de exposição à Covid-19 ou virológica, através das provas de biologia molecular, etc., ou sorológica, ou, na ausência delas, evidência epidemiológica, ou seja, ter tido no domicílio, por exemplo, da criança, alguém com Covid-19 nas últimas 4 semanas. A patogênese ela é intrigante, né? Ela não é ainda algo muito claro. Se estimava no início que ela seria fruto de um desequilíbrio da resposta imune, então a motivação da síndrome inflamatória, ela seria alvo de uma resposta inflamatória muito exacerbada e desequilibrada dessas crianças, que motivaria toda essa alteração. Formação de superantígenos, etc., porque muitas vezes as crianças que eram diagnosticadas com a síndrome inflamatória, a maioria delas tinha sorologia positiva, né, sugerindo uma infecção já antiga, e a maioria delas não tinha detecção de PCR, você não identificava a presença do vírus, sugerindo que, de fato, aquilo tinha sido alvo de, vamos dizer, essa resposta inflamatória desequilibrada. Mais recentemente, essa publicação que trouxe essa provocação no JCI, né, eles trouxeram uma nova hipótese para essa síndrome, e eles entendem que há alguns dados que sugerem, né, que no caso dessa síndrome inflamatória, você teria persistência do SARS-CoV-2
em nível do trato gastrointestinal, e que, mediado pela ação dessa enzima, da zonulina, ela, de alguma forma, propiciaria, né, um aumento da permeabilidade gastrointestinal, motivando a migração do SARS-CoV-2 para a corrente sanguínea. Então, provocaria uma antigenemia, que seria o mecanismo por trás da síndrome inflamatória multissistêmica, abrindo uma janela interessante, uma perspectiva de alternativas terapêuticas, porque se você entende, né, que há uma antigenemia, uma vez que você disponha, por exemplo, de um antiviral, ele seria, na minha opinião, algo a ser utilizado, algo que a gente ainda não dispõe. Mas, enfim, só para trazer para vocês que ainda é alvo de debate a real patogênese dessa síndrome nas crianças. Para que vocês tenham uma ideia de prevalência, né, esses são dados da Dinamarca, e por ter uma população pequena e alvo de muita qualidade em termos de vigilância, eu trouxe essa publicação porque eles conseguiram estimar qual que era o risco de ter síndrome inflamatória usando no denominador a população de crianças e qual que é o risco de síndrome inflamatória utilizando no denominador os casos de infecção pelo SARS-CoV-2. Então, lá na Dinamarca, estima-se que ocorra um caso de síndrome inflamatória em crianças para cada 50 mil crianças e adolescentes. E em termos de risco de síndrome inflamatória, de acordo com aqueles que foram expostos ao SARS-CoV-2, a gente teria um caso de síndrome inflamatória para cada 3.700 crianças infectadas no grupo etário de adolescentes. Então, mais ou menos para a gente tentar predizer o risco dessa síndrome. A gente participou junto com o Ministério da Saúde. Aliás, ontem, as duas publicações que foram alvo dessa nossa parceria já estão online, né, sobre os casos de síndrome inflamatória aqui no Brasil. E até o momento, até o mês de julho, que é o último boletim, a gente tinha 1.200 aproximadamente casos notificados de síndrome inflamatória. Nós criamos, junto com o Ministério, uma plataforma onde você pode, vamos dizer, notificar esses casos e o Ministério avalia a pertinência, né? Só como curiosidade, nós temos uma letalidade da síndrome inflamatória no Brasil de 6%. A letalidade nos Estados Unidos é de 1%, né? A 1,5%, a mesma letalidade da Europa. Ou seja, nossa letalidade é quase 5 vezes maior que a dos países europeus e dos Estados Unidos. Aqui só uma revisão sistemática, né, mostrando algumas características. A mediana de idade nossa aqui no Brasil é 4 anos. Né? Na Europa, nos Estados Unidos, é 8, 9 anos de idade. Nossa mediana de idade é mais baixa. Vejam que eu não vi nenhum caso, eu já vi vários casos de síndrome inflamatória, eu não vi nenhum sem manifestação gastrointestinal. Todos os que eu vi tinham dor abdominal, vômito. É um marcador muito importante da síndrome inflamatória a presença dessas manifestações gastrointestinais. Vejam que, por exemplo, manifestação respiratória, só metade dos casos tinha. Trouxe 2 casos lá do hospital, 2 casos da Santa Casa para mostrar para vocês. Essa é uma criança de 1 ano e 7 meses, previamente ígida, que internou com a gente com quadro de febre, exantema, hiperemia conjuntival, fissuras labiais, edema de extremidades há 6 dias. Se tem algum pediatra aqui, já fez o diagnóstico, né? Quer dizer, é um clássico quadro de Kawasaki, assim, um clássico, faixa etária, tudo. Mas tinha pais com Covid-19, diagnosticados recentemente, e a criança tinha um PCR positivo para SARS-CoV-2. A gente introduziu a imunoglobulina, e eu brinco sempre, né, com meus alunos, com meus residentes, eu não conheço nenhuma intervenção terapêutica em pediatria de tal impacto como imunoglobulina endovenosa para Kawasaki. Você começa a correr a imunoglobulina, a criança que está irritada, com hiperemia na conjuntiva, com rush, com febre de 40 graus, etc. A hora que você termina de correr a imunoglobulina, ela está sorrindo, clareou os olhos, o exantema sumiu. É impressionante o efeito da imunoglobulina nos casos de Kawasaki. Mas aqui, é claro, há casos que falham, mas de forma geral ela responde muito bem. A criança não apresentou uma resposta adequada, a gente repetiu a imunoglobulina, associamos corticosteroide, né? Então ela tinha alguma coisa que fugia um pouco daquele habitual do Kawasaki. E aqui os marcadores, né, durante a internação, dedímero de 1.600, leucocitose, PCR aumentado, interleucina alta.
a gente fez dosagem de anticorpos neutralizantes, dosagem de anticorpos neutralizantes veio positiva para essa criança. Aqui só as imagens, né? Quadro bem típico de Kawasaki, ou seja, é uma síndrome inflamatória com fenótipo Kawasaki, né? Tinha derrame pericárdico no eco. Essa é uma outra criança que a gente acompanhou, de 8 anos de idade, previamente rígida também, com um quadro gripal, precedendo a história, e mais ou menos 1 a 2 semanas depois do quadro gripal, começou com fraqueza progressiva, deterioração do estado geral, peregrinou em vários pronto-socorros aqui de São Paulo, e chegou para nós lá na Santa Casa a hemiparética, né? Evoluiu com choque, foi para a unidade de terapia intensiva. Esses eram os marcadores, né? Anemia, linfopenia, tinha um dedímero de 13.000, né? Tinha ferritina de 800, a gente fez um multiplex, todos os vírus eram negativos, né? Tinha sorologia positiva com anticorpos neutralizantes. Bom, recebeu, obviamente, por estar em choque, antibiótico terapia endovenosa, terapia anticoagulante, aqui as imagens, né? E teve alta depois de quase 3 semanas de internação. Está em acompanhamento ambulatorial, com regressão importante da hemiparesia, está melhorando bastante, mas mostrando uma das características aí da síndrome inflamatória, né? Bom, em termos de manejo, teve 2 publicações importantes no New England, agora mês passado, dos Estados Unidos e da Europa, tentando comparar se é para dar de cara imunoglobulina e corticosteroide, ou se você pode se valer de estratégias individuais de abordagem. Os resultados não foram idênticos dos 2 grupos, mas eu trouxe aqui o resultado do grupo americano, né? A gente percebe que eles compararam imunoglobulina versus imunoglobulina mais corticosteroides para esses vários desfechos, né? Disfunção de ventrículo esquerdo, choque, tempo de internação em UTI, e a gente percebe que alguns sem significância estatística, mas muitos aqui das razões de risco positivas para associar de cara imunoglobulina e corticosteroide na terapêutica. E para terminar, mostrar alguns dados de vacinas, né, em crianças, que é uma discussão muito importante hoje. A gente tem esse estudo emblemático, que é o estudo de fase 3 da vacina da Pfizer, e que tinha um grupo de adolescentes incluídos no estudo, né? É um estudo feito só nos Estados Unidos, o grupo de adolescentes foi incluído só nos Estados Unidos, de 12 a 15 anos de idade, quase todos eles brancos, nenhum deles imunocomprometido. E aquilo que eu comentei há pouco, né, na discussão que precedeu o início da aula, vejam a resposta imune após 2 doses, títulos médios de anticorpos, no grupo de 12 a 15 anos, 1.239, versus a concentração geométrica média de anticorpos neutralizantes no grupo de adolescentes e adultos, onde foram documentados dados de eficácia. É quase o dobro a resposta imune nesses meninos de 12 a 15 anos, algo que a gente sabe de outras vacinas, que é assim mesmo, né? Por exemplo, HPV, a gente faz em meninas em quantas doses? 2. Em mulheres em quantas doses? 3. Por quê? Porque a gente tem dados que mostram que em meninas e meninos, 2 doses de HPV geram uma resposta não inferior a 3 doses numa mulher jovem. Guardadas as devidas proporções, são vacinas diferentes, mas os resultados são parecidos. A gente vê aqui uma melhor resposta nesses adolescentes. Eles até conseguiram mostrar dados de eficácia, houve 16 casos de Covid-19 nesse estudo, entre o grupo de 12 a 15 anos, todos eles no grupo placebo, nenhum no grupo vacina. Esses são os dados da vacina Moderna, muito parecidos, 12 a 17 anos, resposta imune 1.400 anticorpos, né, neutralizantes, versus 1.300 no grupo de adultos. Então, de novo, uma resposta imune não inferior, inclusive a maior do que a verificada em adultos. Aqui, a significância estatística desses dados é tênue, né, porque, vejam, foram só 4 casos de doença, todos eles no grupo placebo, mas ainda sem clareza. Nos estudos de heterogeneidade, não foi percebido nada de diferente. Eu esqueci de comentar, cada um desses estudos tinha pouco mais de 1.000 adolescentes incluídos no grupo vacinado, né? Obviamente, um número insuficiente para que você perceba eventos adversos de menor incidência. As vacinas estão sendo estudadas em crianças menores, né?
para a vacina da Pfizer, eles estudam em crianças de 6 a 11 anos, né, que é esse grupo aqui, 1/3 da dose, e para o grupo abaixo de 5 anos de idade, eles usam 1/10 da dose, né? E a Moderna também tem doses alternativas de vacina para esses grupos. Esses são os dados da Coronavac, que eu também comentei com vocês. São dados de fase 1 e fase 2, não é um estudo de fase 3, mas são dados de fase 1 e 2, com doses diferentes da corona. Essa é a dose que se usa em adulto, e que nas crianças de 3 a 17 anos, foram 550 crianças nesse estudo, mais ou menos metade tomou vacina, metade placebo. Os índices médios geométricos nas crianças foram superiores aos observados em adultos. De novo, né? Apontando aí aquilo que a gente já supõe. E aí veio os dados de mundo real, que, na minha opinião, são sempre os mais importantes, né? Quando você usa em larga escala, quando de fato você vai aprender como se comporta uma vacina, tanto do ponto de vista de efetividade, de impacto e de segurança. Surgiram os dados de miocardite, né? Primeiro em Israel, nos Estados Unidos, depois na Europa, mostrando que havia um sinal de aumento da chance de miocardite em adolescentes e também em adultos jovens, mas quanto menor a idade, eles viam com mais frequência esses riscos, basicamente após a segunda dose, basicamente nos primeiros dias após a segunda dose, com muito mais frequência em meninos que em meninas, e uma forma de miocardite que era, de maneira geral, menos grave do que nós pediatras e que vocês clínicos estão habituados a ver nas miocardites virais, de uma forma geral, por outras causas, e inclusive menos grave que a miocardite pela própria Covid-19, que é um evento não negligenciável em termos de frequência. Começaram os dados de farmacovigilância a serem reportados, e isso motivou essa análise de risco-benefício pela ACIP nos Estados Unidos. Eles tentaram estimar, dados americanos, claro, para cada 1 milhão de segundas doses, quantas hospitalizações por Covid-19 eles estariam aptos a prevenir, quantas mortes eles estariam aptos a prevenir, né? Quantas admissões em terapia intensiva nesses adolescentes, versus o número de casos de miocardite que seriam desencadeados. E nessa análise de risco-benefício, eles chegaram a essa conclusão. Aqui à esquerda, o número de casos de hospitalização prevenidos nos vários grupos etários que você faz a vacina, e aqui em vermelho, o número de casos de miocardite associados à vacina nesses diversos grupos etários. Então, a gente teria aí, mais ou menos, para cada 1 milhão de meninas vacinadas, 8 a 10 casos de miocardite, depois da segunda dose, e para cada 1 milhão de meninos vacinados, algo em torno de 50, 60 casos de miocardite, e aqui as hospitalizações, mortes e admissões em UTI que seriam passíveis de prevenção. Aqui, só uma proposta de manejo terapêutico desses casos, a maioria deles foram alvo de anti-inflamatórios não esteroides, alguns foram alvo também da terapia com imunoglobulina endovenosa. Essas são 6 casuísticas publicadas desses casos de miocardite pela vacina, mostrando o tempo médio de internação, em média 3 a 4 dias, né? Qual foi o manejo terapêutico, até o momento nenhuma morte, né? Mas eu digo sempre, a gente não tem ainda um acompanhamento em longo prazo dessas crianças e adolescentes para ver se trouxe algum impacto, né? Do ponto de vista de função miocárdica, etc. Esses são os grupos de risco de adolescentes, na minha opinião, grupos prioritários a serem vacinados, sem sombra de dúvida, eles devem estar junto com os adultos. Eu não entendo como diferente o risco de um adolescente de 16 anos que seja portador de uma dessas doenças do risco de um adulto de 20 anos, de 25 anos, dessas doenças. Então, esses são os grupos aí elegíveis para vacinação prioritária, que são os grupos de risco, né? Doenças, comorbidades, doença mental grave e meninas gestantes, que no nosso país são em grande número. Há países vacinando crianças, a gente tem na Europa, o que vocês estão vendo em azul escuro, não vacinam crianças, o que vocês estão vendo em laranja, vacinam só grupos de risco. Tem que mudar a cor aqui do Reino Unido, né, que desde ontem eles mudaram a recomendação e já estão, desde ontem, recomendando a vacina para todos os adolescentes.
e em azul claro os países que vacinam todos os adolescentes, quer dizer, não só os com comorbidade. Os Estados Unidos, né, que vacina todos os adolescentes acima de 12 anos, essas são as coberturas que eu puxei para vocês, esse dado também é publicado ontem, eles estão aí com coberturas em torno de 40% a 60%, né? Vocês sabem que tem um fator importante para haver cobertura vacinal nos Estados Unidos, né? Eles têm feito pesquisas, então tem uma muito interessante da Kaiser, do grupo da Kaiser Foundation, que é um grupo muito forte nos Estados Unidos, que avaliou taxas de cobertura de acordo com variáveis. Então, de acordo com o nível socioeconômico, de acordo com o grau de escolaridade, quanto maior o grau de escolaridade, maior o percentual de vacinados, mas o que eles encontraram como principal fator determinante de vacinação ou de não vacinação, sabe o que foi? O partido político. Então, entre republicanos, a cobertura era de 40%, e entre aqueles que se declaravam democratas, a cobertura era de 80%. O Chile, que está vacinando crianças de 6 anos para cima, e utilizando a Coronavac, que a gente pode discutir depois, uma plataforma muito sedutora para ser utilizada em crianças, eu digo sempre isso, pelo perfil de segurança, né, da Coronavac, mas aqui ela não está licenciada ainda. E só antes de terminar minha apresentação, né, lembrar que isso é muito importante para a gente ter em mente, né? Essa é uma doença global e a gente não imagina controlar essa pandemia sem antes, né, disponibilizar vacinas para todos. Então, uma das discussões importantes é priorização de doses de vacina, priorização dentro do próprio país, como, por exemplo, o que a gente discutiu. Acho que nesse momento, hoje, é prioritária a vacinação de dose de reforço para idosos, né, de uma dose adicional para os imunossuprimidos, né, mas lembrar que tem países, vocês estão vendo aqui em azul escuro, ou melhor, o que vocês não estão vendo, né, porque é praticamente imperceptível, são os países chamados de baixa renda, né, como está a vacinação nesses países, que muitos deles ainda nem começou o processo de vacinação. E a minha amiga Raquel fez uma pergunta para mim no início da apresentação, né, e eu trago esse slide mais ou menos para contemplar um pouco do que ela colocou, e eu totalmente de acordo com ela, né? A gente não pode prescindir ainda de algumas medidas, né, que a gente sabe que são importantes. Então, as vacinas, obviamente, ajudam muito no controle da pandemia, mas é importante reconhecer que enquanto houver circulação importante, transmissão na comunidade, a gente não pode prescindir das medidas protetivas, como, por exemplo, o uso das máscaras em locais fechados, né? Eu acho que a gente tem que manter essa recomendação, mesmo num momento como esse. O uso das máscaras em locais fechados, ele é muito importante. Eu acho que é isso, professor Medina. Agradeço mais uma vez a honra de estar aqui com vocês e fico à disposição se houver alguma pergunta. Desculpe se eu me alonguei muito. Marco, eu queria agradecer muito, primeiro, pelo contato que nós tivemos logo esse ano. Aprendi a admirar o teu trabalho. A admiração é minha, pode ter certeza. Do trabalho que você faz na educação, do trabalho geral, que você esclarece muito a população. E aqui também, hoje, isso não vai terminar se nós não interrompermos. Está muito claro as dúvidas que nós temos, você tem resposta, assim, ou pelo menos tem um direcionamento de resposta para tudo que nós temos de dúvida aqui, que serve tanto para a pediatria como para adulto. Então, eu queria passar a última palavra para você, agradecer muito mesmo a tua presença, contar com você outras vezes e vamos continuar essa associação aí junto da educação. Eu que agradeço, para mim uma honra, para mim é sempre uma alegria voltar aqui à Escola Paulista, como você disse, quando deu o meu histórico, eu fiz aqui o meu mestrado, né, com o professor Calil Fará, né, que para mim é uma referência e é uma das motivações que eu tive para ingressar na infectologia pediátrica, com o professor Eduardo Carvalho, ambos que nos deixaram, mas que eu guardo para sempre para mim. A Escola Paulista, para mim, foi muito importante na minha formação de infectologista. Então, uma alegria muito grande estar de volta aqui. A admiração que eu tenho pelo seu trabalho, Virginia, todo o grupo aí que vocês têm é muito grande. Então, muito honrado de estar aqui, muito feliz de ter a oportunidade de discutir e aprender no dia a dia aí com o nosso grupo lá na Comissão Médica de Educação e aqui com vocês. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.